Você já parou para pensar por tantos homens que passaram dos 50 preferem viver sozinhos do que namorar novamente? Será que é medo de se machucar ou simplesmente inteligência emocional acumulada com o tempo? A verdade é que conforme o homem envelhece, ele enxerga o jogo com mais clareza e percebe que muitas relações não valem o custo. Ele não tem mais 20 anos, não está buscando emoções fortes, ele quer paz. E nesse vídeo a gente vai falar sem censura sobre por viver sozinho. Para muitos homens é um presente e não um castigo. Se você já foi casado, já sustentou mulher ingrata ou já sentiu sua energia ser drenada por alguém que não te respeitava, esse conteúdo é para você. A cada tópico vamos desmontar a ilusão de que estar acompanhado é sempre melhor e revelar as vantagens reais da solidão consciente. Quando o homem entra na casa dos 50, ele já coleciona histórias boas e ruins. Ele já foi marido, namorado, amante e, em muitos casos, já foi enganado, cobrado, diminuído. A verdade é que, com o tempo, ele aprende que a pior prisão é a emocional, aquela que você entra por carência e sai destruído por dentro. Viver sozinho nesse contexto não é falta de opção, é escolha estratégica. É olhar no espelho e dizer: prefiro minha paz do que conviver com alguém que me suga. Aos 20 você quer intensidade, aos 50 você quer estabilidade. Isso muda tudo. E o homem que entende isso cedo evita muitos traumas que outros só descobrem tarde demais. Estar com alguém por medo da solidão é o atalho para perder o respeito por si mesmo. Muitos homens maduros caem na armadilha de buscar companhia para preencher um vazio emocional. Mas esse buraco não se preenche com presença feminina. Ele se resolve com propósito, com clareza, com direção. Um relacionamento saudável deve somar, não ser muleta emocional. Se a mulher entra na sua vida para te controlar, te diminuir ou te manipular emocionalmente, ela está tirando mais do que está dando. E depois dos 50, você já entendeu que o tempo é seu bem mais precioso. Não dá mais para gastá-lo com quem só traz ruído mental. A liberdade emocional começa quando você percebe que não precisa de ninguém para ser feliz. Isso não é arrogância, é maturidade. Você já amou, já chorou, já se entregou. Agora você quer equilíbrio, quer tomar seu café da manhã em paz, ouvir seu silêncio e não se sentir culpado por estar bem sozinho. Antigamente diziam que homem sozinho é triste. Hoje você sabe que homem sozinho e em paz é um homem que venceu, porque ele não depende mais da validação feminina para se sentir completo. Depois dos 50, o homem enxerga o mundo com outros olhos. Aquela tolerância que ele tinha aos 30, com drama, jogos emocionais, testes infantis, simplesmente desaparece, não porque ele ficou amargo, mas porque ficou lúcido. Ele entende que energia é limitada e desperdiçá-la com confusão emocional é um luxo que não vale a pena. Com a maturidade vem a clareza, Você sabe exatamente o que quer e mais ainda o que não quer. E nesse momento, se relacionar vira um filtro rigoroso, não uma necessidade desesperada. Você aprende a dizer não com firmeza e isso afasta justamente quem te traria dor de cabeça. Mulheres mais jovens ou emocionalmente imaturas ainda estão no ciclo da instabilidade. Querem atenção 24 horas? Testes constantes, validação contínua. Elas confundem amor com controle, carinho com ciúmes, compromisso com vigilância. E o homem maduro que já passou por isso simplesmente não tem mais estômago. Ele prefere o silêncio de um domingo sozinho do que o caos emocional de um relacionamento tóxico. E isso não é frieza, é proteção. Você já se doou demais. Agora você se preserva. Clareza emocional também significa saber reconhecer padrões. Você identifica sinais de desrespeito nos primeiros encontros. Percebe quando uma mulher está te observando como projeto de manutenção e não como homem. Capta aquelas microagressões disfarçadas de brincadeira e não tolera mais isso. Antes você engolia sapo para manter o clima. Agora você corta pela raiz. Não tem tempo para treinar ninguém. Se ela não vem com maturidade emocional,
você nem abre a porta. O homem maduro não joga mais o jogo de merecer atenção. Ele aprendeu que o verdadeiro valor está em se manter centrado. Não se perde tentando agradar, não se vende por promessas e por isso mesmo assusta. Porque mulheres acostumadas a manipular não sabem lidar com homens que não se dobram. Você aprendeu que quem se dobra demais se quebra e você não tem mais idade para reconstruir a alma depois de cada relacionamento. Prefere manter o que já conquistou, sua paz. Essa clareza também impacta suas prioridades. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Não precisa de status de relacionamento sério para se sentir completo. Aos 50 ou 60, você está mais interessado em viver com leveza, propósito e dignidade. E qualquer mulher que queira dividir a vida contigo vai ter que entrar em sintonia, porque agora você não corre atrás, você caminha firme. E quem quiser acompanhar, que venha com respeito e maturidade. Conforme você envelhece, começa a perceber que muitos relacionamentos hoje não são construídos com base no amor, mas sim na utilidade. A conexão virou negociação, o afeto virou cobrança e o companheirismo deu lugar à expectativa constante. O homem maduro olha para tudo isso e pensa: vale mesmo a pena me envolver de novo? A mulher moderna, em muitos casos, não busca parceria, busca um patrocinador emocional, financeiro e psicológico. E o que era para ser leve vira um contrato disfarçado de romance. Você entra como homem e sai como recurso, e isso esgota até o mais apaixonado. É impressionante como o discurso de independência feminina muitas vezes desaparece quando o relacionamento começa. Ela quer liberdade, mas também quer que você banque os jantares, as viagens, o estilo de vida. Quer respeito, mas exige atenção exclusiva, como se você não tivesse mais vida própria. E se você ousa dizer não posso agora, vira insensível. Muitos homens descobrem que depois dos 50 estão mais dispostos a investir em si mesmos do que em alguém que cobra como esposa e entrega pouco como parceira. Você percebe que o investimento emocional que faz raramente volta com juros e entende que às vezes ficar sozinho é uma economia emocional gigantesca. Relacionamentos modernos também drenam energia mental. São brigas por causa de redes sociais, comparações com ex, crises por detalhes banais. Você que já passou por tanta coisa começa a se perguntar: como cheguei nesse ponto de me explicar o tempo todo? A mulher não confia, testa, acusa, distorce. E você, que só queria um pouco de carinho e paz, se vê refém de cobranças adolescentes. Aos 25 você aturava isso. Aos 55 é inaceitável. Você aprendeu que quem realmente gosta não te coloca à prova o tempo inteiro. Outro fator que drena: a instabilidade emocional. Muitas mulheres não resolvem seus traumas, apenas os transferem. Você se torna terapeuta, pai, substituto, muleta emocional e isso pesa, tira o seu foco, diminui sua produtividade. Você começa a perder o ânimo, a energia, o entusiasmo de viver. E aí percebe que está vivendo a vida dela e esquecendo da sua. E essa troca nunca vale a pena. Também tem a questão financeira, que não dá para ignorar. A mulher quer dividir a vida, mas não divide o boleto, o esforço ou a conta emocional. Você entra com tudo: carro, casa, jantares, estabilidade. E ela entra com exigências, pressão e uma lista do que você deveria fazer mais. É injusto e você sabe disso. Você já construiu demais para aceitar ser explorado agora. Você merece reciprocidade, não drenagem. Por fim, muitos homens percebem que o custo de um relacionamento mal escolhido é alto demais. Você perde foco, perde saúde, perde até a identidade. Acorda ao lado de alguém, mas se sente sozinho, criticado, diminuído. A solidão a dois é pior do que estar só de verdade. E depois de certa idade, você não quer mais consertar o que já começou errado. Quer simplicidade, verdade e respeito. E se isso não vem de fora, você constrói isso por dentro. Aos 50 ou 60 anos, o homem descobre uma verdade silenciosa, mas poderosa,
Quem está bem sozinho nunca estará mal acompanhado, não porque ele evita relações, mas porque só aceita o que realmente soma. Ele aprendeu a viver sem precisar, e é exatamente por isso que se torna magnético. Enquanto homens mais jovens ainda vivem em função da aprovação feminina, o homem maduro caminha com autossuficiência. Ele não corre atrás de atenção, ele atrai pela presença, não implora por mensagens, responde com equilíbrio. Isso é o que diferencia um homem comum de um homem de valor. Mulheres podem até brincar com homens carentes, mas elas admiram quem se basta. Autossuficiência transmite força, direção e segurança, atributos que falam mais alto do que beleza ou status. Um homem que está emocionalmente inteiro é raro e justamente por isso valioso. A mulher sente que não tem poder sobre ele e isso a desafia. Ela percebe que está diante de alguém que não será manipulado, testado ou conduzido e por isso mesmo o respeita, mesmo sem admitir. A carência, por outro lado, é um veneno silencioso. O homem que age por medo de perder, já perdeu. Ele se entrega demais, se anula, se adapta e no final é descartado. Você não precisa provar nada para ninguém. Seu valor não está em ser disponível o tempo inteiro, está em ter uma vida tão preenchida que qualquer presença ao seu lado precisa ser extraordinária para valer a pena. É assim que o homem maduro começa a se proteger e a se elevar. Autossuficiência não significa arrogância, significa que você se conhece, se cuida e não aceita qualquer coisa só para não ficar só. É ter hobbies, rotina, metas, propósito, independente de ter ou não alguém ao lado. É ir ao cinema sozinho e sair sorrindo. É acordar num domingo e sentir que sua própria companhia basta. Essa solidez é tão rara que incomoda e por isso poucos conseguem manter. Quando o homem é carente, ele cede espaço para que a mulher comande. Ela dita o ritmo, impõe regras, testa limites e, no fim, perde o respeito, porque sabe que ele não tem coluna emocional. Agora, quando ela encontra um homem firme que impõe limites e não teme o afastamento, tudo muda. Ela passa a pisar com mais cuidado e você assume o controle do seu território. Simples assim. A autossuficiência também é a chave para tomar decisões mais racionais. Você não entra num relacionamento por impulso ou por carência. Você observa, analisa, entende a longo prazo e se a pessoa não soma, você não discute, apenas se retira. Esse tipo de postura preserva sua energia, sua paz e sua autoestima. Você para de mendigar migalhas emocionais e começa a viver como um homem completo. Homem completo não é o que tem mais conquistas externas, é o que não precisa de ninguém para se sentir inteiro. Ele não espera ser salvo, não espera ser preenchido. Ele vive, cresce, cuida de si e, por isso, impõe respeito naturalmente. A mulher pode até tentar, mas percebe logo, aqui não tem espaço para jogo. Aqui tem um masculina, é que o valor não depende da aparência, mas da energia que você transmite. É o olhar seguro, o silêncio confortável, o saber ouvir sem se abalar. É saber quando agir e quando se retirar. É ter a coragem de viver conforme seus próprios termos, sem medo de julgamentos. Essa liberdade não tem preço e começa quando você entende que não precisa acompanhar ninguém. Você é quem dita o ritmo. Muitos homens perdem isso ao tentar parecer mais jovens do que são. Tentam agradar, se moldar, imitar comportamentos que não combinam mais com sua fase de vida. Mas o verdadeiro valor da maturidade está em abraçar quem você se tornou. Você não precisa se encolher para caber na expectativa de ninguém. Você não está ficando velho, está ficando seletivo. E isso não é perda, é ganho. Ganho de consciência, de tempo e de poder pessoal. Aos 20, o namoro é sobre descobrir o amor. Aos 30, é sobre começar a construir algo. Mas aos 50, ele pode virar uma armadilha, porque o que antes era escolha, agora vira pressão disfarçada de romance. Você começa leve, mas logo percebe que ela tem uma agenda pronta. Casar, controlar sua rotina, te inserir numa vida ideal. Não há espaço para você ser você, só para você cumprir um papel.
E se você questiona isso, vira egoísta. Muitos homens maduros entram num namoro achando que vão viver uma nova fase e acabam voltando para as mesmas prisões emocionais que juraram evitar. Cobranças disfarçadas de cuidado, manipulações sutis sob o nome de amor e uma urgência absurda por comprometimento. Você sai de um casamento de décadas e cai num namoro que em poucos meses já te exige como se fosse marido, mas agora com muito menos paciência e muito mais consciência. Você sente que está sendo empurrado para um destino que nem escolheu, e tudo o que queria era leveza, mas leveza hoje virou artigo de luxo. Existe também o medo de estar perdendo tempo. Ela quer decidir logo, quer exclusividade imediata, quer saber seus planos, seus horários, suas intenções. Você não tem mais 20 anos, não vai jogar com tempo ou emoções, mas também não vai se entregar ao ritmo apressado de alguém que quer resolver a vida às suas custas. Muitos homens nesse cenário optam pela solidão voluntária porque percebem que estão sendo levados por chantagens emocionais e não por conexões genuínas. Outro problema: a mulher que já passou por traumas e relacionamentos ruins traz bagagem emocional e quem paga a conta é você. Você vira a reabilitação emocional de quem não tratou seus próprios fantasmas. Tem que provar o tempo todo que não é igual aos outros. Viver pisando em ovos cercado de desconfiança. E a relação, ao invés de curar, começa a adoecer. Você já viveu isso antes e agora não aceita mais esse tipo de carga? O namoro moderno também vira um campo de competição com o passado dela. Você precisa superar o ex, bancar o novo estilo de vida, lidar com comparações e muitas vezes com filhos que não são seus. Você entra no relacionamento com boa intenção e sai esgotado. Muitos homens dizem: eu comecei querendo amor e terminei sentindo que era funcionário dela. Aos 50, esse tipo de vivência já não tem mais espaço. Você quer parceria, não patrulhamento. E quando você finalmente decide colocar limites, ela joga com culpa. Você tem medo de se comprometer, você é fechado, você não quer ser feliz, mas no fundo você sabe que o que ela quer é controle, não conexão. E o que você quer é liberdade, não mais um campo de batalha. Esse tipo de dinâmica vira uma prisão sutil. Você pode até sair de casa, mas não está livre por dentro. Isso corrói o homem por dentro. Por isso, viver só muitas vezes é a escolha mais saudável. Viver sozinho para o homem maduro não é mais uma sentença, é uma conquista. Não é porque ninguém quis estar com você, é porque você escolheu estar com você mesmo. Depois de tantos anos lidando com expectativas, relações frustradas e cobranças sem fim, o silêncio se torna um presente. Você acorda no seu ritmo, dorme com sua consciência tranquila e não precisa negociar cada minuto do seu dia. O tempo é seu, o espaço é seu, a energia é sua e pela primeira vez em décadas, sente que está no controle, sem máscaras, sem tensões, sem correria para agradar quem nunca se satisfaz. A paz de viver só é subestimada por quem nunca experimentou a liberdade emocional. Ninguém te interrompe quando você quer ler. Ninguém critica seu silêncio ou sua maneira de pensar. Você pode refletir, construir, descansar, criar sem ruído externo e a vida começa a fazer sentido de outro jeito. Menos barulho, mais verdade. Você começa a entender o valor da própria companhia, não como consolo, mas como escolha consciente, como privilégio, não como falta. Ter domínio sobre o seu tempo muda tudo. Você faz seus horários, suas pausas, suas rotinas, decide o que vale a pena ou não, sem pedir permissão. Aos 20, isso parece egoísmo. Aos 50, é lucidez. Você já passou tempo demais tentando agradar todo mundo. Agora é a hora de se agradar, de cuidar de você com a mesma intensidade que já dedicou aos outros. E o mais interessante, quando você vive bem sozinho, você se torna ainda mais seletivo. Você não se apaixona por qualquer carinha bonita. Você não se entrega por carência ao desejo passageiro. Você olha mais fundo, avalia a presença, a paz que a pessoa carrega, a maturidade dela, porque agora você já tem tudo e qualquer nova relação tem que vir para somar, não para ocupar espaço. Quem vive bem sozinho não aceita mais ser interrompido emocionalmente.
Não é que viver sozinho seja melhor porque você desistiu do amor. É melhor porque você parou de aceitar menos do que merece. A maturidade te trouxe visão e a visão te libertou. Agora você não implora mais por atenção, você exige respeito, não corre mais atrás de aprovação, você caminha com propósito, você não está sozinho, você está em paz, e isso não tem preço. Cada homem que chega aos 50 com a cabeça no lugar e o coração em reconstrução carrega algo que ninguém pode tirar: experiência. E quem tem experiência tem poder. Poder de escolher melhor, de dizer não sem culpa, de sair sem se explicar. Você viveu muito para aceitar pouco. E se hoje você prefere viver só, é porque finalmente entendeu. Estar acompanhado não significa estar completo. E estar completo é o que realmente importa. Por isso, aqui vai um convite direto. Se você se identificou com esse homem feito, e só quem entende isso permanece. Existe uma verdade que quase ninguém fala, mas que o homem maduro enxerga com clareza. O tempo cobra diferente de cada gênero. Enquanto a mulher sente pressão social para se manter jovem, sensual e desejável, o homem é valorizado pela sua presença, sabedoria e estabilidade. Aos 20, ela domina pela estética. Aos 50, ele vence pela consistência. O charme masculino envelhece bem, porque ele não está no rosto, está na postura. Enquanto ela se desespera com o espelho, ele amadurece com elegância. Isso muda completamente o jogo dos relacionamentos, principalmente para quem entendeu isso cedo. Aos 50 ou 60 anos, o homem não precisa competir com garotos mais novos. Ele oferece algo que os jovens não têm: paz, direção e discernimento. E isso é mais raro e mais valioso do que um corpo definido ou um rosto sem rugas. Você não precisa de filtros nem de aprovação nas redes sociais. Seu valor não está na vaidade, mas no conteúdo, na forma como fala, decide, age, na firmeza com que diz não e na serenidade com que assume quem você é. Enquanto isso, muitas mulheres entram numa corrida contra o tempo. Procedimentos em segurança, crises existenciais, medo de perder valor. Elas foram ensinadas que juventude é tudo e, por isso, sofrem ao envelhecer. Já o homem maduro que se cuida, trabalha sua mente e mantém sua saúde, só cresce com o tempo. Ele se torna mais seletivo, mais silencioso, mais forte e passa a escolher em vez de implorar para ser escolhido. Essa é a liberdade que poucos conhecem. Claro, isso exige responsabilidade. Não é qualquer homem de 50 que se torna interessante. É o que evoluiu com o tempo, o que aprendeu com os erros, que se reconstruiu, que se tornou emocionalmente maduro, o que não se deixou levar por amargura, nem se perdeu em arrependimentos. Esse homem inspira, ele não precisa se provar, ele é. E isso intimida inclusive muitas mulheres, porque elas sabem que não estão lidando com um garoto. O grande segredo da maturidade